Seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo. É uma resenha muito pessoal desse livro aqui, que é uma obra muito famosa, do Humberto Eco, do escritor Humberto Eco, que é O Nome da Rosa. Eu sou Everton de Moura, e se você não me conhece ainda, provavelmente é normal, porque eu estou começando agora esse canal aqui, falando sobre livros. Muito bem, a primeira resenha para esse canal vai ser esse livro, O Nome da Rosa, que é um livro, uma edição muito bonita, que eu comprei no final do ano passado e eu li agora no início de 2026. Para falar a verdade, eu comecei exatamente no dia 30 de dezembro de 2025 e terminei a leitura no dia 20 de janeiro. Eu geralmente leio mais rápido, mas esse livro aqui, como ele é um livro muito grande, digamos assim, é uma espécie de calhamaço aqui, posso dizer dessa forma, eu demorei um pouco mais, porque elas são 489 páginas lidas, e o principal ponto que eu tenho aqui para dizer sobre essa edição é que tem muitas frases e muitas palavras em latim que eles conversam aqui, que não tem a tradução embaixo, não tem um rodapé ali com uma explicação, que então tem que parar e pesquisar o que é aquilo ali. Eu demorei um pouco mais para fazer essa leitura por causa disso, mas eu quero dizer aqui para vocês que é uma leitura fácil, tá? Não é uma leitura muito profunda, ela tem vários diálogos entre os personagens com temas filosóficos profundos que você tem que prestar bastante atenção para você conseguir entender, mas, no geral, é uma obra simples de ser lida. Qualquer iniciante pode ler, eu acredito que pode ler isso aqui sem muita dificuldade, desde que você faça as anotações, que você consiga realmente imergir dentro da história, entenda um pouco do contexto histórico. Isso é muito importante, porque isso aqui é uma obra de literatura histórica, é um romance histórico, como dizem os entendidos de literatura, então é importante você conhecer isso aí. Muito bem, só para explicar para vocês aqui, esse vídeo aqui não vai ser um vídeo igual a todos os outros que a gente encontra na internet, porque esse livro é um livro muito famoso, é um livro muito lido, e nos maiores canais, e não só os maiores, mas todos os canais praticamente que falam sobre livros aqui na internet, vai ter uma resenha explicando o que é esse livro, qual é a história dele. Para não dar spoiler para você que está aqui assistindo esse vídeo, que ainda não leu esse livro, eu não vou contar qual é o resumo, fazer uma resenha da história dessa obra. Eu vou simplesmente explicar para vocês aqui alguns conceitos que eu entendi que talvez o autor deixou sobre interpretação de cada um, e essa foi a minha interpretação sobre esses pontos. Mas basicamente a história se passa no ano de 1327, se eu não me engano, num mosteiro, numa abadia, que é onde viviam os monges, aqueles monges que copiavam os livros, que, enfim, antigamente naquela época não existia impressora, não tinha sido inventada ainda a impressora de Gutenberg, então não existia como outra forma de publicar livros, de fazer cópias, a não ser escrito na mão. E naquela época a igreja ela mantinha muito controle sobre isso, sobre qual livro vai ser divulgado, para quem vai ser divulgado isso aí, quantas cópias vai ser feitas, ou até mesmo se esse livro, se esse conhecimento vai ser escondido do restante da humanidade. Então lá nessa abadia ia acontecer um encontro entre representantes do Papa, na época, e representantes da ordem franciscana. E esses monges da ordem franciscana, eles pregavam que a igreja deveria ser pobre. Digamos assim, eles abdicavam da riqueza deles, muitos dessas pessoas, eles eram pessoas abastadas, ricas, de famílias tradicionais, famílias ricas, e eles abriam mão de toda a fortuna, de todo o bem-estar, para seguir aquela norma da pobreza. Então não podia ter muita coisa, tu tinha que viver com o básico, enfim. E eles acreditavam que Jesus Cristo não possuía bens. E aí vinha aquela disputa. A igreja pode ter bens materiais, ela pode ser rica, ou ela não pode ter nada, ela tem que simplesmente seguir essa orientação. Então ia existir naquela época um encontro entre esses dois polos diferentes, então, dentro da igreja. E um cara lá chamado Guilherme de Baskerville, então, falando inglês, ele era um monge inglês, ele ia fazer, digamos que ia ser um intermediador entre esses dois grupos aí. E a história começa com ele e o seu fiel escudeiro, que na verdade era um noviço, um cara lá que estava começando ainda nesse ramo, chamado Adso. Eles estão chegando nessa abadia, que era em cima de um morro lá, enfim. Inclusive tem um filme muito legal dos anos 80, que eu assisti quando era guri, e agora, depois que eu terminei a leitura desse livro aqui, eu fui assistir de novo esse filme, perdão, que é um filme com o Sean Connery, aquele ator que fez o 007, e tem esse filme, O Nome da Rosa, foi lançado logo depois do livro, inclusive lá nos anos 80, e é muito legal porque tu consegue ver as cenas, consegue ver como é que era na época lá, enfim, era um lugar frio, neve, montanha, enfim, e eles chegam nessa abadia aí, que era essa espécie de, como é que eu posso explicar, era como se fosse até que no livro tem um mapa da abadia deles lá, deixa eu ver se eu acho aqui o mapa, localizo o mapa para mostrar para vocês,
mas tem um mapa lá e é como se fosse uma vila, sabe? Um castelo murado em volta, tem muros em volta, assim, para proteger. Aqui tá o mapa, não sei se tu vai conseguir ver aí, aqui na tela do computador, mas o mapa tá aqui. Tu pode até procurar depois o mapa da abadia do Nome da Rosa. E eles chegam lá para fazer essa intermediação e tá acontecendo algumas coisas inusitadas. Aconteceu uma morte de um desses caras aí que trabalhavam lá como escriba. E aí ele começa a investigar. Ele é um cara que tem uma dedução, um alto nível de dedução, assim, que é comparável com Sherlock Holmes, digamos assim. Não tanto, eu acho, né? Mas ele era muito inteligente, tinha um raciocínio muito rápido, pensava muito fora da curva, assim. E eles começam a investigar essas mortes. E a história toda se passa em 7 dias. Então é uma semana só para esse calhamaço aqui. A história é escrita e narrada pelo Watson, que é o companheiro dele. Assim como o Dr. Watson, que também narra e escreve sobre Sherlock Holmes. Enfim, depois vamos falar sobre isso também. Mas a história é narrada por ele. E desde o começo, ele já conta as experiências que ele teve ao lado do mestre dele, chamava assim de mestre, o Guilherme de Baskerville. Tem outros formatos aí que falam que o nome dele era William, mas eu acredito que William e Guilherme, eles vêm da mesma vertente, então não sei, de repente a tua edição vai ser William ou vai ser Guilherme, enfim, é o mesmo personagem. Então agora, depois dessa introdução gigantesca que eu fiz aqui, eu vou passar aqui minhas ideias para vocês do que eu absorvi aqui desse livro que eu achei interessante. Além da história, do enredo, ser bem legal de você ler, assim, que você começa a ler e é meio estilo Sherlock Holmes mesmo, tu vai lendo assim, tu vai percebendo os nuances da história, a narração, o mistério que tem em volta de tudo ali, e tu começa a querer investigar também. Eu fiz várias anotações, inclusive, ó, tem umas marcações aqui no texto que eu fiz, porque na hora que me vem uma ideia, eu anoto no livro, eu pego um post-it e escrevo do lado, se eu não quero rabiscar o livro, marco aqui, anoto o nome dos personagens para não se perder, enfim, eu faço isso aí também. Uma hora eu posso fazer um vídeo explicando meus processos de leitura também, se você quiser descobrir como é que é. Mas assim, o primeiro fato que me chamou a atenção é que o mistério todo acontece, todas essas mortes que acontecem ali, que ele investiga, é basicamente por causa de um livro, tá? Como eu falei no início do vídeo, naquela época a igreja controlava a impressão, digamos assim, as cópias dos livros. Então, se tinha algum conteúdo que talvez não quisessem divulgar, eles moqueavam aquilo ali, escondiam aquilo ali, não deixavam ser copiado. E um livro, que é o final da história, vai contar para você aqui depois que tu fizer essa leitura, que é um livro do Aristóteles. E para quem não sabe, o Aristóteles era, naquela época, considerado a maior autoridade intelectual que existia. E então, se o Aristóteles falava uma coisa, tinha deixado escrito alguma coisa, isso se tornava uma espécie de lei. Então, quem é que ia dizer que não era verdade? Tá? Então, uma pessoa ali dentro daquele mosteiro, digamos que ele queria esconder um conhecimento que o Aristóteles deixou, que ficou perdido ao longo dos milênios aí que tinham se passado. E as mortes ocorrem em volta disso aí. Então é um mistério em cima de um livro, de um conhecimento que alguém gostaria de monopolizar ou então até mesmo de esconder, tá? Então acontecem muitas coisas aqui, muitas pessoas morrem para que esse conhecimento não seja, digamos que, liberado para o mundo, para qualquer um. Bom, e uma das coisas também que me chamou muita atenção, que eu acredito que Humberto Eco gostaria de que todas as pessoas tivessem entendido isso, eu acho, tudo isso aqui é opinião minha, tá? É óbvio, que o conhecimento não é neutro. Então, até hoje, né, gente, a gente vive num mundo aí de fake news, de mentiras, e com inteligência artificial agora tu não sabe se é verdade ou se não é. Às vezes tu vê um vídeo de alguém falando e é pura inteligência artificial, é criação, enfim. Na época já era assim, só que a informação era controlada. Então, como eu disse no início do vídeo, naquela época a igreja controlava quais eram os livros, qual tipo de conhecimento ia vir a público. E, para bem da verdade, os livros, na época, para você ter acesso a livros, era muito caro e você tinha que ter, digamos que, um networking muito forte para você conseguir ter acesso. Em primeiro lugar, muito poucas pessoas sabiam ler, para falar a verdade. E quando tu sabia ler, tu tinha que tentar encontrar um livro daqueles lá, e não era que nem hoje em dia que tu vai ali na Amazon e compra o livro que tu quer, ou vai num estante virtual da vida, ou vai até numa biblioteca qualquer e pega. Não, na época, a gente está falando aqui do início do milênio passado, 1327. É muito tempo atrás, então não existia impressora ainda, como eu falei. Então, quem controlava os livros, controlava quais eram as ideias que iam circular entre as pessoas. Ou seja, tu controla o conhecimento, controla a informação, tu controla também o pensamento das pessoas. E isso é uma coisa muito forte que tem aqui escrito dentro desse livro, porque a trama toda ela gira em torno do livro do Aristóteles, como eu falei antes, mas também em torno da biblioteca da abadia, que era a maior biblioteca, digamos que uma das maiores, se eu não me engano, fala aqui que a maior biblioteca, uma das maiores do Ocidente, onde tinha lá livros
vindos de todas as partes do mundo, pessoas de diversas regiões traziam seus conhecimentos escritos à mão para aqueles monges copistas copiarem, enfim, e deixarem seus exemplares lá também do conhecimento. Então ali tinha coisas de todas as regiões da época. Então vinha gente do Egito, vinha gente da China, da Índia, de tudo que é lugar levavam livros e conhecimento para lá. Então imagina a mina de ouro intelectual que era aquela biblioteca, que era aquela livraria da abadia. Era enorme, era cheia de pontos escondidos, de entradas, enfim, camufladas, um monte de coisa. Então, essa é uma das críticas também. Quem controla a informação, controla o pensamento das pessoas. Uma outra coisa que eu percebi também dentro da escrita desse texto foi a crítica ao poder, digamos que quase totalitário da igreja na época. Então, eu acho que a ideia é a seguinte: quando tu consegue controlar a fé das pessoas e tu acaba não separando o que é fé do que é governo e vida comum, as pessoas acabam entendendo qualquer ponto divergente, qualquer pensamento diferente como uma ameaça. E como a igreja era um órgão muito poderoso, existia a Inquisição naquela época que fazia esses julgamentos. Então, muitas vezes a pessoa agia de uma forma um pouco diferente do que era esperado, ou acreditava em algo diferente, ou falava qualquer coisa contrária ao que a igreja queria que fosse disseminado, fosse falado, e ela era considerada herege. Muitas vezes que torturada. Eu vou até cortar essas palavras que eu falei aqui, porque é capaz do YouTube cancelar meu vídeo por causa disso, mas era complicado. Inclusive aqui na história, em um trecho aqui, tem uma menina que vem da vila, uma menina pobre, e no filme, quando você assistir o filme também, tu vai ver lá a cena que era as pessoas dormindo, deitadas, uma em cima das outras, e teve uma menina dessa que foi atraída por um dos monges, que, enfim, não vou nem mencionar o que ele fazia com ela aqui, em troca de comida, mas essa menina foi pega pelo inquisidor, e o inquisidor é uma pessoa real que existiu, Bernardo Gui, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas esse era o cara. E eles pegaram ela lá e um outro monge também, e meio que dá pra dizer assim que torturaram eles, e a menina foi julgada como herege. E aqui tem até um trecho aqui que o Guilherme, ele tá comentando com o abade, que é o chefe geral ali dessa abadia, então, mas ele comenta que muitas vezes as pessoas não têm aquele conhecimento intelectual que eles, padres, tiveram acesso. Então, muitas vezes o ambiente em que a pessoa é, digamos que obrigada a viver, ela não te possibilita sair daquilo ali, ter outro tipo de pensamento. Imagina, aqui achei o ponto, ó. Nesse momento aqui, era uma conversa entre o Guilherme, que é o investigador, digamos assim, e o abade. E ele chama ele de Abão, não sei se esse é o nome dele aqui, ou se é uma referência ao título dele, mas ele falou assim, ó: a vida do simples não é iluminada pela sapiência e pelo vigilante senso de distinções que nos torna sábios. É assombrada pela doença e pela pobreza, tolhida pela ignorância. Com frequência, para muitos deles, a adesão a um grupo herege é apenas um modo como outro qualquer de gritar por desespero. Então, isso é uma coisa triste, que acontece até hoje, né? Às vezes a pessoa acaba julgando a outra por uma atitude que ela teve, sendo que tu não conhece o ambiente que aquela pessoa foi criada, ou qual é o hábito de vida que ela tem, enfim. Daí aqui, tem outro trecho aqui que ele diz, ó: os simples, que são as pessoas pobres, digamos, da época ali, que não tinham conhecimento, são carne de matadouro, usada para pôr em crise o poder rival e para sacrificar quando não prestam mais. E aqui tem um ponto que o abade responde para ele, que é assim, ó: e quanto aos hereges também tenho uma regra: a todos Deus reconhecerá os seus. Então, o que eu entendo disso aqui? Que se o cara acredita em outra coisa, ou se ele não acredita na ideia central que aqueles padres ali querem pregar para eles, eles não prestam, eles são hereges. Então, se eles são hereges, julgados pela própria igreja, ele pode ser eliminado, digamos assim, não precisa ter essa pessoa no mundo. É complicado, né? Se não é como espero que seja, não merece viver. Eu até anotei aqui do lado. Enfim, esse é um dos pontos muito que eu percebi assim, que há uma crítica muito forte, principalmente ao período da Inquisição, onde se o cara achava que tu cometeu um crime de heresia, ele ia lá e te julgava, fazia você confessar, muitas vezes tu confessava de medo de ser torturado, então para parar a tortura, e tu era julgado e condenado como se fosse um herege enfim, era eliminado desse mundo de forma bem dolorosa. E como eu falei no início do vídeo, isso aqui é um livro
de mistério, de investigação, digamos assim, mas que traz muitos pontos profundos, filosóficos, pensamentos teológicos também, que faz você refletir. E esses foram alguns dos pontos que eu anotei, que eu, enfim, que me fez pensar um pouco mais lendo esse livro aqui. Mas eu acredito que qualquer pessoa que queira começar na leitura, que esteja iniciando esse hábito maravilhoso, ele pode ler O Nome da Rosa e ele vai entender, tá? A história em si é fácil de entender, o que às vezes é confuso, um pouquinho complicado é quando o autor entra num diálogo mais profundo, mais filosófico, como eu falei para vocês ali. Tem vários pontos disso aqui. E também tem o ponto da atenção para você que traduzir as passagens em latim, que vale muito a pena você fazer isso para você não se perder. Mas um ponto que chama a atenção, que é o último que eu vou falar aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo também, é que isso aqui é muito parecido com Sherlock Holmes. É muito parecido. Então, o Guilherme de Baskerville, ele é um ex-inquisidor, tá? Então ele saiu daquilo ali porque ele não acreditava que aquilo ali funcionasse mais, e ele é também um veterano, ele é um padre veterano, ele já deve ter os seus 60 anos, por aí. E ele é um cara muito fora da média, muito fora da curva, assim, ele pensa muito rápido, ele é inteligente, ele fala sobre muitos assuntos. Sherlock Holmes também, assim, para quem já leu algum livro do Sherlock Holmes, ou para quem já assistiu alguma série, algum filme do Sherlock, sabe que ele é um cara extraordinário, fora da curva. Eu acho que o Guilherme de Baskerville, que ele não é tão genial igual o Sherlock, mas ele foi claramente inspirado no Sherlock Holmes. Por quê? Porque o companheiro dele é o cara que escreve o livro, é o cara que narra a história. E quem já leu Sherlock Holmes sabe que é o Dr. Watson, o companheiro dele, o médico, que acompanha ele nas aventuras, que escreve os livros, que fala nos livros, ele que narra a história. E outra semelhança também, Adson. Adson é o nome desse noviço, que é o companheiro dele, que é o cara que está acompanhando ele toda hora ali. Adson e Watson. O Watson é o companheiro John Watson do Sherlock Holmes. E Adson vem, tu percebe assim, a sonoridade das duas palavras são parecidas. Outro ponto também é o sobrenome do William, do Guilherme Baskerville. Baskerville. Não sei se é assim que pronuncia, Baskerville também pode ser, mas tem um livro, um romance de Sherlock Holmes muito famoso. Eu não sei se não é o mais famoso até, que é O Cão dos Baskerville, quando ele investiga lá uma série de mortes lá relacionadas a uma lenda antiga da família da família Baskerville lá no interior da Inglaterra. Então, esses são os pontos que eu separei aqui para vocês. Achei uma obra muito legal. A minha sugestão é que você leia com calma, sem pressa. Parece algo curto, porque se passa em 7 dias apenas, é um romance relativamente curto, assim, para quem já leu, por exemplo, Don Quixote, para quem já leu O Tempo e o Vento, que são 7 livros, dos quase 200 anos de história. Não, aqui você passa em uma semana, é coisa rápida, só que tem cada horário do dia ele fala dentro de um capítulo. Então é cada capítulo para um dia, digamos, primeiro dia, terceiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e dentro de cada um desses dias tem os horários, que é a rotina dos padres ali. Então ele vai mesclando isso aí. Tem muita coisa que acontece de madrugada também. Eu tenho que prestar bastante atenção para tu não se perder nos horários. Tá? Eu confesso que teve momentos ali que eu não lembrava que hora estava, e eu ficava pensando, mas é de noite já ou é de dia, e depois eu tinha que pesquisar aqui para olhar qual é o horário. Então, super indico a leitura do livro O Nome da Rosa, é um mistério, uma aventura muito bacana, mas também tem pontos filosóficos profundos que você pode refletir bastante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou do teu agrado esse vídeo aqui, se você gostou disso aqui, comenta que eu vou começar a postar mais vídeos aqui falando sobre livros aqui nesse canal, e a tua inscrição ajuda bastante. Então, curta e deixa o like e se inscreve no canal, que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!